Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Você está aqui no canal de estudos de literatura, língua portuguesa, tudo direcionado para o vestibular. Sejam bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê um like da hora aí nesse vídeo. E depois também compartilhe com seus amigos, por que não, né? Compartilhe com aquelas pessoas que você conhece que vão prestar vestibular, tá bom? Meu nome é professor Eduardo Nagai e estou aqui com vocês em 2022 para ajudar vocês a arrasarem no vestibular. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. A aula de hoje nós vamos falar sobre as origens da literatura brasileira. Tá bom, pessoal? Mas nós não vamos entrar especificamente na literatura brasileira. Vamos fazer uma origem, vamos falar sobre a origem da literatura que remonta lá na época dos clássicos, né? Na época dos gregos, dos romanos, dos portugueses, para depois nós começarmos aí a literatura brasileira propriamente dita, tá, gente? Mas na aula de hoje a gente vai mostrar as influências, né? O que influenciou a literatura brasileira, a origem, né? Não só brasileira, mas eu creio que toda a literatura ocidental teve a mesma origem, né? Toda a literatura ocidental teve a mesma origem que é na literatura grega, né? Então vocês estão vendo aí no slide que eu preparei para a aula de hoje as origens da literatura brasileira, do clássico ao classicismo, né? Então o clássico, quando a gente fala clássico, gente, vocês têm que entender que é toda aquela literatura antiga que perpetuou no tempo, que até hoje nós estamos lendo, relendo e remontando o tempo todo a essa época, né? Então, o clássico, né? A gente às vezes usa no futebol, né? O clássico quer dizer que são aqueles jogos memoráveis, aqueles jogos de rivalidade, né, no futebol. Então, quando a gente vê na literatura, são aquelas obras literárias que a gente sempre quer lembrar, que a gente colocou na prateleira de cima, o topo da literatura, né? Da literatura mundial, universal, ocidental, oriental também, né? Então é o topo, né? É o top dos tops, do clássico ao classicismo, né? Porque se a gente for ver, a literatura brasileira teve e tem, né? Forte influência da literatura portuguesa. Nós fomos fortemente influenciados desde o começo pela literatura portuguesa, porque os portugueses chegaram no Brasil e dominaram o lugar todo, né? Dominaram nossas terras. Então, eles trouxeram não só pessoas portuguesas ao Brasil, mas trouxeram uma cultura, toda uma bagagem cultural. Eu não diria que foi ruim, né? Os portugueses terem chegado no Brasil, por quê? Porque eles chegaram e eles tinham naquela época, né, na época das grandes descobertas, as grandes navegações, né, na época que navegar era preciso e viver não era preciso, né? Hoje, se for ver, se eu perguntar para vocês, o que vocês preferem, navegar ou viver? A gente vai falar, eu prefiro navegar, né? Eu prefiro viver, aliás, né? Prefiro viver. Mas naquela época, ser um grande navegador, ser um navegador, era algo muito notório, né? Era uma coisa que te colocava lá no topo. Que nem no YouTube. No YouTube, os youtubers tops são sempre lembrados, então todo mundo quer ser o primeiro, quer ser o melhor, é o que eu vejo por aí, né? Porque eu tenho estudado muito sobre marketing digital e todo mundo quer ser o criador do método, o top, o curso online, o melhor curso online. Eu tenho estudado sobre isso. Você vê que os caras acham que são os tops, né? E às vezes só são bons vendedores, ué. Eles conseguem vender, eles conseguem aparecer para o povo porque eles conhecem as estratégias. Mas isso não quer dizer que eles são os melhores, mas eles se mostram com os melhores, né? Então eu também criei o método. Então vocês vão ver aí no slide que tem o método Odisseia Vestibulares. Eu estou trazendo, a partir dessa aula de hoje, as origens da literatura brasileira, o método Odisseia Vestibulares. Espero que vocês gostem. Eu estou gostando muito de preparar essas aulas para vocês. Está me ensinando muito, né? Essas aulas estão me ensinando bastante também, porque quando a gente aprende para ensinar, a gente aprende com mais facilidade. É uma coisa que, se você está prestando vestibular
e acha que vou estudar para o vestibular e vou guardar só para mim, você está fazendo um erro. Por exemplo, quando eu prestei vestibular, gente, eu conheci na época, né? Eu conheci uma moça que eu comecei a namorar na época do meu vestibular. E aparentemente é ruim, né? Porque vai tirar o seu foco. Mas não, por quê? Porque ela estava fazendo o mesmo cursinho que eu, né? Então nós estávamos, ela ia fazer química e eu letras, né? Então eu ajudava ela, eu acabava ajudando ela em história, que eu gostava, né? Literatura, redação, português, e ela me ajudava na parte de exatas. Então nós nos ajudamos e nós dois passamos, né? Isso facilitou bastante. Então, não estou falando de você arrumar uma namorada nos estudos do vestibular, né? Pode acontecer, por que não? Mas arrume amigos, né? Converse com outras pessoas, forme uma comunidade de pessoas que estão estudando também para o vestibular e troquem ideias, né? Troquem ideias, porque nem todo mundo que vai prestar vestibular é seu concorrente. Que nem eu ia fazer letras. A minha ex-namorada, né, na época do vestibular, ela ia prestar química. Então nós não éramos concorrentes, né? Se eu fosse melhor que ela ou ela melhor que eu, para a gente não importava. O que a gente queria era uma vaga dentro do seu respectivo curso. Eu queria uma vaga no curso de letras e ela queria uma vaga no curso de química. Então a gente se juntou, e não só nós, mas também tinham os amigos dela e os meus amigos. E nós acabamos criando uma turma, que depois do cursinho, né? Naquela época só tinha cursinho presencial. A gente saía para algum lugar da cidade, a gente combinou assim, cada um escolhia um lugar. E aí, cada dia, um levava a turma para um lugar diferente. Então, eu, por exemplo, conhecia a biblioteca do Itaú Cultural, que era linda, pessoal. Não sei se ainda existe, né? Faz 20 anos, mais de 20 anos, mas eu sempre levava eles para o Itaú Cultural, e cada um levava para um lugar diferente. Então, a gente conheceu as cidades de São Paulo, né, os lugares da cidade de São Paulo, e a gente estudava junto. Cada um tinha um conhecimento. Então, quando a gente tinha dificuldade em alguma matéria, o que tinha facilidade ajudava. Então, isso é bom, pessoal. É bom você compartilhar com os outros. Faça um canal, faça um blog, né? Faça um blog sobre estudos de vestibular e invista nisso. E estude, faça resumos e poste no seu blog, no seu canal, né? Isso é bom, né? Então tem aí o método Odisseia Vestibulares, que mais para frente vai se transformar em um curso, tá bom? Um curso de literatura para o vestibular, tá bom, gente? Então, as origens da literatura brasileira. Eu vou começar, pessoal, falando trazendo um texto, né? Então, a gente vai estudar sempre um texto, a gente vai estudar o conteúdo a partir do texto, né? Então, a gente vai tentar destrinchar os elementos que constituem o texto, né? Hoje eu trouxe aqui um texto dos Lusíadas, porque tem a ver com o tema da aula de hoje, né? Então, nós temos aí os Lusíadas, um livro de Camões, escrito nos anos de 1500, por aí, né? E nós vamos ler a estrofe 1, a estrofe 1 e a estrofe 3, né? A primeira estrofe do livro e a terceira estrofe também, tá bom? Então começa assim, ó: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cálice de Alexandre e de Trajano, fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Então aqui nós temos um texto, né, da época das grandes navegações. Então foi bem naquela época. Camões, que é o autor do texto, Luís Vaz de Camões, ele entrou nessa nau aí, ele entrou nessa aventura
né, do Vasco da Gama e produziu esse livro durante as grandes navegações. Então ele participou também das aventuras do Vasco da Gama. E ele começa As Armas e os Barões Assinalados, que da ocidental praia lusitana por mares nunca antes navegado passar além de Taprobana. O que é Taprobana? Eu fui pesquisar, gente, e Taprobana é uma ilha que tem perto das Índias, né? Perto da Índia. E hoje é a Sri Lanka, né? A ilha Taprobana, que está falando aqui no livro de Camões, ela é equivalente a Sri Lanka nos dias de hoje, né? O mesmo local. E na época antiga, na época grega, na época da, de Roma, eles tinham uma crença mitológica sobre essa ilha. Eles achavam que era uma ilha mágica, então eles não poderiam atravessar essa ilha. Só que Camões, ele está trazendo aqui uma exaltação ao peito ilustre lusitano, uma exaltação aos portugueses que estavam desbravando nas grandes navegações. Então, na cabeça dele, eles iam atravessar essa ilha que não era atravessada antes por medo, né? Eles tinham medo, né? Um temor sobre os deuses mitológicos dessa ilha. Então, você tinha aí Camões querendo cantar uma nova época, uma nova era, né? Então a gente vê elementos da história aí nesse livro, né? Nesse texto, né? Ele fala em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Então esse novo reino era um novo reino, era um reino renovado para Portugal, porque Portugal ele precisava desbravar, Portugal ele precisava encontrar novos reinos, novos lugares, novos povos para que eles pudessem dominar, né, e crescer o reino deles. Porque vocês têm que se lembrar que naquela época o que estava acontecendo, né? Estava acontecendo a reforma. Então a Igreja Católica ela estava perdendo espaço. A Igreja Católica estava perdendo a referência que ela era naquela época. Então eles precisavam voltar a uma era gloriosa. Então para isso eles fizeram o quê? As grandes navegações, conquistaram novas terras, né? Conquistaram novos lugares, novas gentes, como aqui fala, né? E ele continua aqui, ó, na terceira estrofe, fala: cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Que valor é esse, gente? Que valor é esse que Camões está se referindo nesse texto? É o valor da era moderna, né? Uma nova era estava surgindo. Então ele fala: cale-se todos os antigos, né? Alexandre Trajano. Alexandre, a gente tem que lembrar de Alexandre o Grande, né? O conquistador grego. Na época da Grécia Antiga, ele conquistou o Império Grego, né? Ele foi conquistando espaços. E Trajano era o imperador romano, né? Então você vê aí ele fazendo referência às duas grandes nações antigas, a dois grandes impérios, o Império Grego e o Império Romano, respectivamente. Alexandre representando o Império Grego e Trajano representando o Império Romano. E ele fala cálice, né? Se a gente for ver esses dois versos, cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que fizeram, a gente vai ver que existe aí uma ordem inversa, né? Ele não colocou na ordem direta, né? Então, se você colocar na ordem gramatical, né, a ordem correta, você vai ver a fama das vitórias que tiveram, cálice. A fama de Alexandre e de Trajano, das vitórias que tiveram, cálice. Quer dizer, ele está mandando calar a boca os imperadores antigos. Os grandes imperadores antigos, ele está mandando calar a boca. Cale-se, Alexandre. Essa fama aí, que essa fama se cale. Nós não queremos mais ver os antigos, a gente quer uma novidade, a gente quer trazer uma coisa nova, né? E ele fala assim que eu canto o peito ilustre lusitano, que Netuno e Marte obedeceram, né? Netuno e Marte são dois deuses, né, da época do Império Romano. Falsos deuses, né, pessoal? São dois deuses daquela época, Netuno e Marte. Então ele fala que o peito ilustre lusitano foi obedecido por esses deuses aí. Então
ele está colocando Portugal acima da Grécia e da Roma, né? E de Roma, né? E ele fala assim, ó, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta, né? Quer dizer, o valor mais alto para ele é o valor português, é o valor dos portugueses, né? É uma nova era que está surgindo e ele está cantando aí ele está querendo trazer essa novidade, né? Se a gente olhar aqui, nós temos versos decassílabos, né? Então, nós temos um poema em 10 sílabas, né? Sendo que na 10ª ela é tônica, né? Então, último verso que se considera é o último verso tônico, né? Até o último verso tônico a gente conta as sílabas poéticas, tá, pessoal? E a 8ª rima, né? Esse poema foi escrito em 8ª rima, quer dizer o quê? Quer dizer que é aquela estrutura, aquela estrofe em 8 versos. E ela é toda estruturadinha com rimas, né? Então você tem A, B, A, B, A, B e C, C. O que isso quer dizer, né? O primeiro verso rima com a terceira e com a quinta. E o segundo verso rima com o quarto e o sexto, né? Ó, assinalados, navegados e esforçados. E o segundo verso é lusitana, o quarto é taprobana e humana, que é o sexto verso. E os dois últimos versos, que é o sétimo verso e o 8º verso, também rimam entre si, edificaram e sublimaram, né? Então você vê aí que é a 8ª rima que a gente chama nesse tipo de literatura, né? Ela é moderna em relação aos antigos clássicos, né? Os livros da Grécia Antiga, de Roma, do Império Romano, né? Então, o livro de Camões, os Lusíadas, ele foi escrito em decassílabos, todo em decassílabos. Não deve ser fácil escrever um livro dessa magnitude, né? Camões, ele conseguiu, tá bom, pessoal? Então, gente, por que é importante a gente estudar Camões para falar de literatura brasileira? Porque Camões, ele, na verdade, sistematizou a língua portuguesa. É claro que antes de Camões existia a língua portuguesa, mas ela era mais falada, né? Ela era usada na fala, né? E se tinha uma escrita, era mais para escrever documentos oficiais, tá, pessoal? Mas agora, quando a gente fala do livro Lusíadas, você tem aí um poema forte, né? Um poema bem trabalhado em língua portuguesa escrito, né? Ele foi escrito originalmente. Ele não foi cantado como, por exemplo, a Odisseia ou a Ilíada, né? Eles foram tanto a Eneida, né, quanto os Lusíadas foram livros que foram escritos desde o princípio, né? A origem foi escrita, né? Não foi falada, não foi oral, não veio da tradição oral, né? Então, isso é importante ressaltar, tá, pessoal? Quando a gente fala de literatura brasileira, a gente tem que remontar à literatura portuguesa. E quando a gente vê na literatura portuguesa, a gente tem que voltar para a era clássica. Então, vamos fazer isso, né? Vamos remontar, então, à era clássica, tá, pessoal? Vamos lá, gente. Então, quando a gente fala de clássico, a gente está falando tanto de Grécia quanto de Roma, né? São os valores clássicos greco-romanos, né? Vamos ver, então, na Grécia, pessoal, na Grécia Antiga, nós tivemos 2 livros fundadores, né? 2 livros que foram essenciais para a literatura grega, né? E para a literatura ocidental, até para os dias de hoje, nós precisamos conhecer esses 2 livros, que são a Ilíada e a Odisseia. São 2 livros de Homero. Pessoal, o Homero é um escritor, é um poeta, né? Mas esse poeta, ele é contestado nos dias de hoje, né? Não contestado em relação à sua qualidade, que ninguém contesta a qualidade de Homero, mas em relação à sua existência ou não. Não foi cientificamente comprovado que a Ilíada e a Odisseia foi escrito por um escritor chamado Homero, né? Eles falam assim que tem algumas teorias, alguns que falam que Homero foi um homem, sim, que existiu, mas que ele simplesmente pegou as canções daquela época que já tinham sido feitas por outros autores, né?
e que eram cantados, eram versos cantados pelos cantores daquela época. E ele simplesmente compilou, mexeu um pouquinho na estrutura para colocar em escrito e fez a Ilíada e depois a Odisseia. Mas há gente também que fala que Homero não existiu e que era um conjunto de cantores daquela época, que naquela época, pessoal, a escrita não era desenvolvida ainda. Você não tinha uma escrita desenvolvida, né? Então, o grego começou a se desenvolver através desses livros, a Ilíada e a Odisseia. Já existia o grego, né, pessoal? Mas era um grego falado e tal. Não tinha, a escrita foi formada, foi fundamentada por Homero nessa época. Mas eu vou considerar, pessoal, que Homero existiu e ele escreveu a Ilíada e a Odisseia, tá, pessoal? Mesmo que ele tenha se influenciado pelos mitos daquela época, por lendas, né, por canções que já existiam, mas ele transcreveu aí para a escrita, ele trouxe para a escrita. Então, eu vou considerar que Homero existiu, mas você pode pesquisar aí e pode se posicionar diferente, tá? Você pode falar, não, Homero nunca existiu, ou Homero era um conjunto de outras pessoas, né, de outros escritores. Então, você tem aí Homero, escreveu a Ilíada e a Odisseia, né, e ele escreveu em torno, né, do século VIII antes de Cristo. Então, se você parar para pensar, né, Cristo, ele viveu há 2000 anos atrás. E os livros, a Ilíada e a Odisseia, foram escritos em 8 séculos antes de Jesus Cristo, né? Então, 800 anos antes, né? As escrituras da Bíblia já tinham começado a ser escrito bem antes, né? 4.000 anos antes de Jesus. Mas você tem aí 2 livros que são fundamentais aí para a literatura ocidental, a Ilíada e a Odisseia, né? Então, a Ilíada, pessoal, foi escrita em 15.000 versos, né? Um pouco mais de 15.000 versos em hexâmetro datílico. Né? Hexâmetro datílico, pessoal, é uma estrutura baseada no dedo. Então, o dedo, se você for ver entre um traço e outro, é grande, né? No meu não é tanto, não. Mas tem algumas pessoas que têm um dedo maior e que é grande o espaço entre a primeira linha e a segunda. Aí a segunda e a terceira, ela é menor, né? Então, você vê que a estrutura hexâmetro datílico, ela segue isso aí. Então, quer dizer, é um espaço de tempo maior, né? Eu falo de tempo porque era uma composição musical, tá, pessoal? Então, você tem aí um tempo maior, depois 2 tempos curtos, né? Então, os poemas clássicos, no original, tá, pessoal? No grego, ele é dessa forma aí, né? A sílaba tônica, a primeira sílaba tônica, ela tem um espaço maior, e as 2 outras sílabas tônicas, elas eram menores, né? Isso dá uma musicalidade para o poema, né? Então, esse livro foi escrito em hexâmetro datílico. 15.000 versos, pessoal. Imagina escrever 15.000 versos, né? Não é fácil. E a Odisseia foi escrita em 12.000 versos também na mesma estrutura, hexâmetro datílico. Tá bom, pessoal? A Ilíada conta a história da Guerra de Troia, né, que segundo o livro iniciou porque houve houve o rapto, né, o rapto da Helena, da Helena de Troia, né? Então o Paris, né, o príncipe Paris de Troia, ele roubou a Helena, que era uma princesa, né, na época da Grécia. Roubou e levou para Troia. Mas na verdade, assim, né, diz a lenda, né, que ela se apaixonou por ele, os dois se apaixonaram, porque o rei Menelau, ele vacilou lá no meio, vacilou e deixou lá Paris junto com a Helena. Então eles se apaixonaram lá, ó, né? Se apaixonaram, se beijaram, aquela cena romântica e tal. E eles então raptam, né, entre aspas, a Helena. Então a Helena vai junto com Paris, com o amado dela, no barco e foram, né? Só que aí o Menelau, ele ficou revoltado
que ele fez? Ele convenceu o irmão dele, que era rei da Grécia, a ir atrás deles e destruir Troia e trazer de volta a Helena, né? A amada dele, a esposa dele. E assim foi feito, né? Então, o Agamemnon, que é o irmão, né, de Menelau, do rei Menelau, vai lá, junta 10 mil tropas, 10 mil embarcações e vai até Troia, né? E aí de lá você tem 10 anos de história, tá, pessoal? A Guerra de Troia tem 10 anos e o livro, a Ilíada, ela narra os dois últimos, vamos dizer assim, os dois últimos anos da Guerra de Troia, tá, gente? Até ela ser destruída. Olha eu fazendo spoiler aqui, né? Mas eu acho difícil alguém ler a Ilíada, tá, pessoal? Se alguém quiser, é uma leitura muito interessante, é excelente literatura. Tem traduções assim que escreveram em narração, né, em narrativa, em prosa, né? Então existe a tradução em prosa que facilita a compreensão, mas também existem traduções em versos livres que também são bons, tá, pessoal? Da Ilíada e da Odisseia. E eu recomendo os versos livres, né? Leitura dos versos livres, porque tem, por exemplo, o Haroldo de Campos, que foi um escritor lá dos anos 50 no Brasil, ele traduziu na estrutura grega mesmo, né? Ele manteve, ele foi fiel à estrutura grega. Aí dificulta você compreender a história, mas você vai curtir a estrutura original do livro, né? É interessante também. É interessante você ter várias traduções e comparar, tá bom? Então a Ilíada é um livro de guerra, né? A Ilíada é um livro de guerra, cheio de sangue, cheio de batalha, é muito legal, né? Guerra de Troia. E, pessoal, é a história de Aquiles, né? Então, o Aquiles, ele foi o herói grego que destruiu, né? Que foi responsável pela destruição de Troia, né? Então, você vê a história aí do, do Aquiles. E a Ilíada, por que que se chama Ilíada? Porque Ílio é o nome da cidade de Troia. Ílio, né? Então, as Ilíadas narra a história da, da cidade de Ílio, que é Troia, né? Então, as Ilíadas. E a Odisseia é um outro livro que também foi escrito por Homero, tá, pessoal? E ele, na verdade, é a continuação, se você for ver, é a continuação da Ilíada. Por quê? Porque a Odisseia narra as aventuras de Odisseu na volta à Grécia. Então, Odisseu foi um soldado dentro de um soldado grego que foi para a Guerra de Troia, sobreviveu junto com outros, né? Porque eles venceram, Grécia venceu. Aí na volta, né, só sobra o Odisseu até a Grécia, só o Odisseu chega na Grécia. Por quê? Porque no caminho, pessoal, eles passam por várias aventuras. Então a Odisseia são as aventuras de Odisseu, né? Então ele vai enfrentar os ciclopes, a sereia, né? Vários seres mitológicos, né? Você tem Leviatã, você tem vários seres, várias criaturas mitológicas que aparecem na Grécia, que aparece na Odisseia, perdão, e o Odisseu vai enfrentando com a inteligência, tá, pessoal? Odisseu usa a sua inteligência para enfrentar todos esses seres, porque se for ver, seria impossível um homem vencer uma criatura mitológica. Mas no livro, você vê cada criatura, você vê na Odisseia, o Odisseu vencendo através de alguma estratégia, né, através da esperteza, da expertise do Odisseu. E o Odisseu também é chamado de Ulisses, né? Então você pode ver algumas traduções, quando você tem a tradução do grego para o latim, o herói deixa de se chamar Odisseu e passa a se chamar Ulisses. Então, se tiver alguma tradução brasileira, né, alguma tradução portuguesa, baseado no livro de latim, no livro do latim, então você tem o Ulisses. Agora, se a pessoa traduziu do original grego, aí você tem o Odisseu, tá bom? E narra o mito fundador da Grécia. Esses dois livros, eles narram a fundação da Grécia, né? Como os deuses, você vê a mitologia grega lá presente, os deuses influenciando a vida dos homens, né?
na época dessas navegações, dessas aventuras, né? Então, se você for ver, gente, a Ilíada conta a história da guerra. Então, é um livro de guerra. E a Odisseia é um livro de aventura, né? Então, se vocês quiserem ler, eu recomendo ler a Odisseia primeiro, que é um livro mais próximo de nós, né? O que a gente mais gosta de aventura, né? Um livro de aventura, enfrentamento. A Ilíada também é interessante, é um livro de guerra, tá, pessoal? Os dois livros são interessantes lerem, né? A gente lê. Mas depois disso, pessoal, no Império Romano, teve um autor chamado Virgílio, né? Que escreveu um livro chamado A Eneida. A Eneida é uma tentativa de você copiar a ideia lá dos livros clássicos da Grécia. Só que sabe o que é interessante, pessoal? Vamos pelo slide, né? Ele foi escrito em torno de 1 antes de Cristo. Então, alguns anos antes de Jesus nascer, Virgílio escreveu o livro A Eneida, né? Lá em Roma. A Eneida foi escrita em 900 versos, em hexâmetro datílico. É claro que Virgílio tentou copiar a quantidade dos antigos, né, dos livros antigos da Grécia, só que ele morreu antes. Antes de completar o livro, ele morreu, né? É claro que existe um livro completo, assim, é um livro, ele tem uma história completa. Mas antes dele revisar, editar, ampliar o poema, ele morreu. Então, alguns versos estão incompletos. Eles não estão revisados, né? Então, você tem 900 versos. Ele ia tentar aumentar, né, a quantidade. Mas ele morreu antes, né? Antes de completar o livro, a Eneida, ele morreu. E ele narra a história de Enéas, pessoal, que é um sobrevivente da Guerra de Troia. Se o livro Odisseia narra a aventura de Odisseu, que era um grego, na volta para a Grécia, depois da Guerra de Troia, o livro A Eneida vai narrar um sobrevivente representante de Troia. Então, Troia, né, na Guerra de Troia, teve um sobrevivente, né, troiano, quando a Troia foi destruída. Enéas sobreviveu e ele então, fugiu. Né? Ele entrou lá no naviozinho dele, na embarcação dele, e fugiu. E o livro vai repetir a ideia da Odisseia e vai narrar as aventuras de Enéas, né? Então, os 6 primeiros cantos do livro, você vai ver as aventuras de Enéas nas navegações, na fuga dele de Troia, né? Ele fugiu de Troia porque ele ia ser morto, né? Se ele permanecesse lá. E aí ele vai viver aventuras no mesmo nível da Odisseia, né? Só que é um troiano, não é um grego, né? Ao contrário, é interessante, né, pessoal? Ver essas tretas acontecendo aí na literatura, né? Então ele sobrevive a Troia, e Virgílio, quando ele escreveu, ele era um livro, né? O livro de Virgílio, a Eneida, foi um livro encomendado para o poeta Virgílio, para ele fazer, do mesmo jeito que na Grécia os livros A Ilíada e a Odisseia foram mitos fundadores da Grécia. Então o imperador romano ele queria fazer um mito fundador de Roma, né? Então tem a história de Rômulo e Remo, né? É claro que é anterior ao livro, a história de Rômulo e Remo, que foram os fundadores de Roma. Mas o livro vai trazer de volta essa mitologia, né? Esse mito da fundação de Roma, e vai trazer para dentro do livro. E sabe o que é interessante no livro, né? No livro da Ilíada, Enéas aparece, né? O Enéas aparece no livro da Odisseia, que é o livro grego, e ele recebe uma profecia de um deus grego falando que ele iria fundar uma nação. Ele seria o fundador de uma nação. Então, o Virgílio ele aproveita isso, ele aproveita que na história da Odisseia, da Ilíada, Enéas recebe uma profecia de que fundaria uma nação, e ele coloca o Enéas para fundar Roma, para fundar o Império Romano, né? Então você vê que o Enéas, ele funda então na história, né, no livro, dentro do livro ele funda a nação romana, né, a nação de Roma. Então, tanto a Odisseia quanto a Ilíada, que eram livros da Grécia clássica, foram escritos em cada um com 24 cantos. Aqui
você vai ver esse livro do Virgílio, né, a Eneida, ele foi escrito em 12 cantos, tá, pessoal? Mas os 6 primeiros cantos, ele retoma, né, mais ou menos o clima da Odisseia. Os 6 primeiros cantos são versos sobre aventura, na aventura de Enéas. Mas os 6 últimos, ele retoma a Ilíada, ele tenta copiar a Ilíada. Então, os 6 últimos cantos, são cantos de guerra, né? Então, você tem a metade do livro de aventura e a outra metade é de guerra, né? Copiando aí o clássico grego, né? Virgílio poderia ter escrito um livro para copiar a Odisseia e um livro para copiar a Ilíada, mas aí já é demais, né, pessoal? Aí já ia ser muito para ele, né? Então ele copia e em cada parte do livro retoma, ele rememora, né? Ele faz referência a um livro diferente aí da Grécia clássica, tá bom, pessoal? Então esses 3 livros são livros, vamos dizer assim, sempre copiados na história da literatura brasileira, na história da literatura portuguesa, na história da literatura universal, né? Da literatura de todos os povos aí, sempre tem uma cópia mal feita desses clássicos aí. O Virgílio, ele copiou bem, né? Ele fez uma cópia boa do Homero. Então, você, quando lê a Eneida, também você vai ver uma ótima literatura, né? Um dos principais livros aí da fundação da cultura nacional da era moderna, da cultura ocidental, né? Então você vê aí que a Eneida é importante também para o mundo ocidental todo, né? Mas aí nós vamos nos aproximar agora cada vez mais de nós, né? Então os portugueses, eles também tiveram uma obra épica, uma epopeia, né? Falando sobre a fundação de Portugal, da glória de Portugal, da glória dos portugueses, né? Você vê que o livro Os Lusíadas de Camões, ele tem uma intenção, um intuito, né, um objetivo de retomar os valores clássicos. Só que ele retoma os valores clássicos não para exaltar a época antiga, mas para exaltar os valores portugueses que estão começando a criar uma identidade. Né? Então, os portugueses eles querem se identificar com quem? Com os clássicos. Só que ele quer falar que é melhor do que os clássicos. Né? O Camões quer falar que ele é melhor, né? Que Portugal é melhor do que o Império Romano e melhor do que o Império Grego. Né? Então, foi escrito em torno de 1571, o livro de Camões, Os Lusíadas, né? Foi escrito em 1571. Ele possui 9.000 versos, né? 9.000 versos em decassílabos heróicos, que não é a mesma coisa que nos livros anteriores dos hexâmetros datílicos, né? Nós temos aqui a literatura clássica utilizando os hexâmetros datílicos. Então, Camões não vai copiar os hexâmetros datílicos, ele vai escrever em decassílabos heróicos. Aí já é em sílabas, né? 10 sílabas, né, heróicos. Em oitava rima é aquela estrofe que eu já falei para vocês, tá, pessoal? Eu falei para vocês que a oitava rima era a estrofe de 8 versos e possui uma estrutura de rima fixa, né? E ele narra a história de Vasco da Gama descobrindo novas rotas comerciais para as Índias, tá, gente? Então é só lembrar da história de Taprobana, né? Taprobana era aquela ilha que era o limite, onde os navegadores tinham chegado. Então os portugueses iriam ultrapassar os limites dessa ilha, né? E ele fala, ó, eu não cesse do sábio grego e do troiano, as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandre de Trajano e tudo mais. Então ele manda calar a musa antiga, né? Tudo que a musa antiga canta, cálice, né? Porque um outro valor mais alto se levanta. Então, é os valores portugueses, né? Então, você vê que Camões ele tentou retomar essa cultura greca-romana, só que modificando um pouco, né? Ele fez algumas modificações em relação à estrutura, né? Ele fez em 9.000 versos, que é significativo, né? É claro que não tem nada a ver, né? Não chega perto da clássica grega, que é 15.000 cada um, 15.000 e 12.000 outro, né, a Odisseia, 15.000 versos a Ilíada
e 12 mil versos a Odisseia. Ele escreveu em 9 mil versos, que é muito para uma pessoa só, né? E em decassílabos heróicos, né? Então ele cria o mito fundador de Portugal. Então os portugueses estavam surgindo, estavam sendo fundados, né, por esses navegadores, novas descobertas, né, essas novas rotas. Então percebam que todas as epopeias, todas as obras épicas, pessoal, eles possuem um objetivo de exaltação de um povo, exaltação de alguém. Se você vê que a Ilíada e a Odisseia, eles estavam exaltando o Império Grego, você vê que a Eneida exaltava o Império Romano, e agora você vê os Lusíadas querendo exaltar o Império Português, tá bom? Então essas foram as origens da literatura. Nessa mesma época, né, no século XVI, né, século XV, perdão, no século XV, você vai ver que os portugueses vão chegar até o Brasil, só que no Brasil não vai ter uma literatura comparada, tá, pessoal? Uma literatura comparada com os clássicos. Mas você vai ver que em 1601 vai ter um brasileiro que vai querer copiar os clássicos também, que se chama Prosopopeia, o nome do livro, né? É uma tentativa de imitar os clássicos, que vai ficar para uma outra aula, tá, gente? Hoje eu queria trazer até o classicismo de Camões, né, que é uma cópia, um renascimento da era clássica. Tá? O classicismo é uma retomada dos valores clássicos greco-romanos. Né? A gente vê por que o classicismo teve esse intuito de retomar os clássicos. Né? Tá bom? Deu para entender isso, pessoal, essa aula? Então, eu queria aqui apresentar para vocês, né? Essa aula de hoje foi uma aula que mostra um novo método que eu estou criando aqui para estudo de língua portuguesa, né? Que é o método Odisseia Vestibulares, tá, gente? Então, eu tenho um canal, Odisseia Vestibulares, tem um canal também Língua Portuguesa para o Vestibular. Esse vídeo está sendo baixado tanto em um canal quanto no outro, e você pode se inscrever através dos links na descrição dos vídeos, tá, pessoal? Tanto do Língua Portuguesa para o Vestibular, quanto o método Odisseia Vestibulares, tá bom? Tem o link na descrição do vídeo, tá bom? Meu nome é professor Eduardo Nagai, meu nome é Eduardo Nagai, sou professor de português desde 2003, e trouxe essa aula para vocês aí sobre as origens da literatura brasileira. Na próxima aula, vamos abordar aí o quinhentismo no Brasil, como que essa literatura, né, ocidental, como a literatura ocidental começa a ser plantada no Brasil, né? São as sementes da literatura brasileira, né? Como que a literatura começou a ser plantada no Brasil aí de Guimarães Rosa, Machado de Assis, né? Então esses autores tiveram uma história, né? Havia uma história da literatura antes desses autores. Então vamos estudar isso. A partir de hoje, nós vamos estudar a história da literatura brasileira, para depois começar a estudar gramática, tá, pessoal? E depois estudar redação também. Tá bom, gente? Deu para entender isso? Então se inscreva nos canais aí. Bons estudos para vocês. Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês se mantenham firmes aí no estudo dos vestibulares. Estudem para o vestibular, pessoal, porque vale a pena. Né? Vocês vão chegar aí nas universidades e vão até se esquecer que estudaram para o vestibular. Mas o conhecimento que vocês adquiriram vão continuar em vocês. Assim como eu, até hoje, né, lembro dos estudos que eu fiz na época do vestibular, vocês também vão se lembrar. Mas durante o ano pode até ser difícil, pode até ser árdua, pode até ter dor aí, né? A dor do esforço. Mas depois, quando vocês passarem no vestibular, tudo isso vai sumir e vocês só vão lembrar as partes boas, né, dos estudos, tá bom? Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana. Até a próxima, pessoal. Bons estudos para vocês e até a próxima. Uhul!